Boa noite, paz do Senhor Jesus. Vamos dar início mais este culto de celebração da família. Glória a Deus, nosso culto com a nossa transmissão online. Aleluia, né? Que o Senhor tem cuidado de nós, tem falado com muitas pessoas através dessa transmissão. E eu louvo a Deus por isso. Porque se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, meu Pai, né? Sei lá o que seria de nós. Mas o Senhor tem nos guardado, nos livrado, tem nos capacitado todos os dias das nossas vidas. Então, nessa noite eu quero começar já orando, consagrar ao Senhor esse culto. Pai, em nome de Jesus, aleluia. Eu te louvo, eu te agradeço por mais esse dia, por mais esse culto de celebração da família. Pai, fala conosco poderosamente essa noite, em nome de Jesus. Eu creio, Senhor, que o Senhor já nos deu a vitória. Eu creio, Senhor, que cada pessoa que está na sua casa vai ser edificada por este culto, por esta palavra. Ah, Senhor, vai usando já o teu servo poderosamente para falar conosco. Em nome de Jesus, usa, Senhor, os louvores. Ai, convidamos todos os teus anjos para estarem aqui trabalhando a nosso favor. Muito obrigada, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aplauda o Senhor. Presbítera Adriana. Boa noite, graça e paz. Que bom estarmos na presença do Senhor. Que bom que você está aí na tua casa, onde você estiver, para adorar o nome do Senhor, engrandecer aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. Você faz parte da igreja de Jesus Cristo, amém? Amém. Na qual as portas do inferno não prevalecem contra ela, em nome de Jesus. Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos, nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé, pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos, nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor.
inferno não pôde prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pôde prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pôde prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Amém? Ninguém pode parar o mover de Deus na tua vida. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nesta guerra, está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. É o Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nesta guerra, está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. É o Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho
muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Reina para sempre. Reina para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, Senhor. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor tem reinado para sempre em nossas vidas. O Senhor tem nos dado escape e livramento. O Senhor tem estado conosco todos os dias das nossas vidas. Meu Pai, apresentamos diante de Ti as nossas famílias. Pai, cobre-nos com Teu sangue. Senhor, são dos nossos interiores, Pai. Vê se há em nós algo que não Te agrada. Nós Te pedimos perdão, Pai, porque muitas vezes a gente erra e nem sabe que está fazendo alguma coisa errada, tá? Mas em nome de Jesus, o Senhor está cuidando, zelando pela nossa vida. Abençoa, Senhor, os nossos familiares. Abençoa a vida do meu esposo, a vida do meu esposo apóstolo Douglas, a minha vida, a vida da minha filha Thalita. Cobre, Senhor, ela com Teu sangue nessa viagem que ela está a trabalho, Pai. Livra, Senhor, ela em cada apresentação. Dá os Teus livramentos na volta, no retorno, Pai, da viagem. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoa, fortalece cada dia mais. Meu Deus, abençoa, Senhor, a vida do presbítero Alex, que está em trabalho lá no Rio. A sua esposa, a presbítera Adriana, que está aqui presente, representando. Meu Deus, muito obrigada, porque é o Senhor quem tem cuidado dessa família. O Senhor quem tem dado os livramentos para as mães, para, Senhor, os familiares, a avó. Em nome de Jesus, o Senhor tem guardado e livrado cada um deles. Tem dado longevidade, tem zelado por eles. E eu Te louvo e Te agradeço por isso. Meu Deus, abençoa, Senhor, os meus sobrinhos que estão lá em São Sebastião, os meus sobrinhos netos. Abençoa, Senhor, cada um deles. Dá os Teus livramentos. Cobre, Senhor, zela por eles. Meu Deus, abençoa, Senhor, a vida do meu sobrinho Gael, do meu irmão, a vida, Senhor, da minha cunhada, a vida, Senhor, da minha mãe, do meu pai, da minha irmã. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, cada, Senhor, familiar meu que está perto ou distante. Senhor, a minha sogra, a minha cunhada, os meus sobrinhos lá de Santa Bárbara. Em nome de Jesus, eu creio que o Senhor tem cuidado, zelado por eles. Meu Deus, em nome de Jesus, cobre, Senhor, a vida da Andréia, a vida da Deise. Meu Deus, que estão, Senhor, se não vieram hoje, mas o Senhor tem cobrido a vida delas, tem guardado, tem zelado por elas. Abençoa, Senhor, este bairro. Abençoa, Senhor, os familiares que representam aqui no Paravente, Pai. Os familiares da direita, da esquerda, da frente, de trás.
cada família, Senhor, faz as famílias aqui benditas, faz as famílias, Pai, curadas, transformadas, edificadas pela Tua graça. Em nome de Jesus, eu te louvo, Senhor. Eu te louvo por tudo que Tu és, por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplaudo o Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe a vida de cada um. Deus abençoe e fortaleça. Você que está aqui presente, você que está online, que o Senhor abençoe e fortaleça cada um de vocês poderosamente. Em nome de Jesus, que o Senhor também abençoe as igrejas que nós damos cobertura, os missionários que nós damos cobertura. Em nome de Jesus, ali, Senhor, em Piracicaba, a missionária Eduarda, Senhor, a profetisa Midian, sua família, ali no Juvaia, Senhor, a pastora Márcia, pastor Pedro, ali no Jardim São Paulo. Em nome de Jesus, eu creio que o Senhor tem cuidado de cada família, em nome de Jesus Cristo. E a missionária Alexia, lá em Portugal também, né? Em nome de Jesus, glória a Deus que o Senhor tem zelado por cada um de nós. Em nome de Jesus, muito obrigada a todos que estão online, a todos que nos assistem. Eu vou dar aqui alguns avisos e já vou chamar o apóstolo Douglas para ministrar a palavra. Amados, quinta-feira inicia a nossa campanha Vencendo os Gigantes. E tem um nome bem comprido da campanha, que eu não lembro agora todo o nome, né, apóstolo? Mas, amém, Vencendo os Gigantes. Nós vamos vencer os gigantes assim como Davi venceu, né, os gigantes. E nós teremos aqui, quinta-feira agora, é o apóstolo Douglas que vai pregar, no início, né, da campanha. Na próxima quinta, no dia 16, o bispo Gledson, bispa Cida e a igreja Getsemane estarão conosco, ministrando a palavra, fazendo louvor. Vai ser uma quinta especial, né, apóstolo Douglas? Porque será aniversário da pessoa ali, né? Do meu amor. Então, e ele não gosta muito disso, não, mas ele vai gostar. E assim, né? Sábado agora, dia 11, eu estarei ali no Bosque Maia, junto com a pastora Cláudia, da igreja Assembleia de Deus Filhos da Promessa. Nós estaremos ali com uma terapeuta, teremos umas mulheres ali conosco. Nós estaremos fazendo tipo um encontro de mulheres, mas é um encontro de amigas, para descansar, para falar um pouquinho da palavra, ter uma psicóloga conosco. Vai ser um dia especial. E eu quero convidar você, se você quiser ir também, vai nos encontrar lá no Bosque Maia. Vai ser no período da tarde. E, bom, isso no sábado. No próximo, no dia 18, dia 18, nós teremos aqui o nosso culto de mulheres guerreiras, Outubro Rosa, aonde nós teremos uma palavra abençoada, uma palestra abençoada com a pastora Ângela, lá da igreja Fonte dos Remidos, Igreja Pentecostal Fonte dos Remidos. Ela estará ministrando e trazendo uma palestra abençoada sobre Outubro Rosa. E a profetisa Midian e a pastora Márcia, presbítera Adriana, nós estaremos aqui fazendo a vontade do nosso Pai, em nome de Jesus. E no dia 19, eu estarei à tarde lá na igreja Fonte dos Remidos, junto com a pastora Ângela, na festa das crianças. Eu estarei lá com a Titia Alegria, né? Eu estarei de Titia Alegria lá. Farei esse evento e eu quero já falar para vocês. Eu farei um evento também, participarei, né? De um evento de crianças aí também no Jassanã. E também vou estar ajudando uma comunidade. Então você que sentir no coração, sentir da parte de Deus, de abençoar essa obra com uma oferta, abençoe. A nossa chave Pix está em 712.gmail.com. Nos ajude, porque patrocine a Titia Alegria para fazer esses eventos. Porque depois nós vamos fazer no hospital.
Aí a Tia Alegria vai no hospital também, só que a gente tem que organizar melhor. Iremos fazer um trabalho de capelania infantil. Então, por favor, abençoe, semeie na obra, semeie na Tia Alegria. Porque todo missionário, né, ele precisa dos recursos. Então, eu vou precisar de comprar brinquedos, doce e as coisas para poder levar para as crianças. Eu não vou chegar lá no evento de criança, fazer um show de criança e falar, Deus abençoe, viu? Não, criança não entende com essa linguagem. Criança entende na linguagem do doce, na linguagem do brinquedo e na linguagem da brincadeira e das musiquinhas. Então, é assim que criança entende. Criança não vai entender você pegar, fazer um culto apenas. Vou lá abrir a Bíblia, a criança vai falar, o que é isso? Não, tem que ter recurso audiovisual, tem que ter coisas de criança. Então, eu convido você a ajudar essa obra, tá bom? Eu faço esse trabalho voluntário, amigos. Mas, às vezes, a gente precisa pedir socorro, tá bom? Então, Deus abençoe a todos. Deixa eu já orar pelos dízimos, pelas ofertas. Abençoar em nome de Jesus. Se você precisar de envelope, pega o apóstolo que você pega. Mas vamos orar. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, esta obra, abençoa as ofertas, os dízimos. Levanta, Senhor, supridores para a obra, patrocinadores, em nome de Jesus Cristo, porque eu creio que o Senhor é quem cuida de nós e dessa obra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Aplauda o Senhor. Deus abençoe. E final do ano eu quero fazer uma festa de criança aqui. Que eu já estarei liberada para fazer as minhas coisas. Amém, apóstolo? Você concorda? Amém. Enche a casa de criança. Eu ainda não fiz porque só eu e você, né? Aí fica difícil. Aí, mas tem a presbítera Adriana e o presbítero Alex. Eles vão nos ajudar. Né? Mas, amados, é sério. Se eu falar que eu vou fazer uma festa de criança aqui, eu sei a quantidade de crianças que vai aparecer. Então, por isso que eu ainda não fiz aqui. Por isso que eu vou ajudar em outros lugares. Tá bom? Deus abençoe a todos e na paz. Glória a Deus. Boa noite a todos que nos assistem. Em nome de Jesus, pelas redes sociais, pela TV. Em nome de Jesus, compartilhe esta live. Em nome de Jesus, para que outras pessoas possam ser alcançadas pela palavra de Deus. Né? E tá aí os avisos. Né? Posso vai encher de criança aqui, vai ser uma grande bênção. Vai alugar uns brinquedos em nome de Jesus. Glória a Deus. Uns Se pula-pula. tiver alguém que empresta brinquedo também, já Se puder doar comunica. para a igreja, né? Os brinquedos para ele poder fazer a festa das crianças. Brinquedos, pula-pula. O que mais que vai? Piscina de bolinha. Piscina de bolinha. O que mais? Vai, fala aí, presbítero. Fala os brinquedos aí que a criançada gosta. Um barquinho. Esses brinquedos desmontados. Gangorra. Enfim. Água não, né? Mas tá bom. Mas a criançada vai se divertir. Tem que ter muito doce, muita guloseima para a criançada. Em nome de Jesus, coisa que a criança gosta. Em nome de Jesus, então venha. Nós vamos dar a data, traga os seus filhos. Entendeu? Vai ser um dia de elas se divertirem na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Abra a tua Bíblia em 2 Reis, capítulo 4. Em nome de Jesus. E nós seguimos aí firmes e fortes, pregando a palavra do Senhor, a tempo e a fora de tempo. Em nome de Jesus, enquanto muitos abrem mão do chamado, tiram mão do arado, né? Nós estamos aqui firmes e fortes, em nome de Jesus. Glória a Deus. E Deus tem trabalhado ao nosso favor. Se a gente ficar sem falar, o que acontece? Né? Eu estava conversando com ela hoje. Tá difícil o negócio. Qual que é o versículo mesmo, apóstolo? 2 Reis, capítulo 4. Glória a Deus. Ela dá risada, né? Mas é assim mesmo. Glória a Deus. A gente vai usar aquela cartilha. Deixa pra lá, né? Amém. Glória a Deus. Então o Senhor diz assim.
Só rindo mesmo, né? Mas enfim, prova de Deus. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que tinha de fazer? Dize-me, o que é que tens em tua casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas as vasilhas, e põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e esses lhe chegavam as vasilhas, e eles as enchiam. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilhas, nenhuma. O azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida e os teus filhos, e vivei do resto. Amém? Senhor, nós consagramos aqui esta palavra, que o teu Espírito Santo tenha nos ministrado esta noite, em nome de Jesus, e a ti te damos toda a glória, toda a honra e todo o louvor, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. E aqui, essa mulher, ela vivia uma situação onde, ao passar dos anos, né, a família, ela e o marido, acumularam muitas dívidas, acumularam uma situação financeira muito grande, e chegou um tempo que ele morreu, e ela ficou com toda a dívida da casa. E naquele tempo, né, quando os credores vinham cobrar as dívidas, eles levavam os filhos como escravos, porque a pessoa não tinha como pagar. Então, quanto mais filhos a pessoa tinha, eles levavam todos, e não tinha nem choro, não tinha piedade, nada. O negócio era terrível naquela época. Então a pessoa literalmente ela morria naquela situação. E aquela mulher, ela tinha um diferencial. O marido dela era um dos profetas. Ele era um dos profetas que participava da escola de profetas de Elias, né? Ao qual Eliseu sucedeu o profeta Elias, e tinha um grupo de profetas que eram mentorados por Elias, né? Então aquele grupo de profetas, eles também foram arrebanhados pelo profeta Eliseu, ao qual também tomou a frente daquele grupo de profetas. E esse profeta, provavelmente, este homem, provavelmente ele era desse grupo. E o Senhor o enviou justamente naquele local ao qual ele não imaginava, mas aquela mulher, ela estava passando aquela necessidade. Então o Senhor, ele enviou no local certo. E aí ela respondeu para ele: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor, e chegado o credor para levar os meus filhos para lhe serem escravos. E aí Eliseu veio aquela situação, e ele sabia, né? Ele sabia da condição difícil dela, e ele tinha que perguntar: o que eu posso fazer por você então, por essa situação? Eu também não tenho dinheiro, não tenho recursos para poder lhe ajudar. E aí o Senhor o levou ele, né, na sabedoria do Espírito, e perguntou para ela assim: o que é que você tem na sua casa? E ela falou assim: eu não tenho nada, acabou tudo, por conta da grande escassez e da fome, porém sobrou só um punhadinho de azeite. Tem lá um pouquinho de azeite na botija, e não dá para fazer nada com isso. Só que ele falou assim: passa na vizinhança toda aí, pega todo tipo de vasilha, panela, pega leiteira, pega tudo que tiver, e fecha a porta, e você vai deitar esse azeite nas vasilhas. E aí você pode parar e imaginar, falar assim: poxa, se eu tenho 2 dedinhos de azeite em casa, não cabe nem numa panela, para que eu vou pedir uma panela, né? Esse cara é meio doido, né? Esse cara é xarope, vou passar uma vergonha. Só que ela não pensou desse jeito. Ela sabia que aquela palavra
que a palavra daquele homem, ela se cumpria. Ela sabia que quando Deus colocava uma palavra na boca de Eliseu, quando Deus colocava uma boca na palavra de Elias, o que acontecia? O Senhor abria o céu, o Senhor respondia com fogo. Porque o marido dela, ela mesma diz aqui, era teu servo, ele servia na escola de profetas, ele era teu discípulo, vocês eram mentores dele. Então o que aconteceu com ele? Com ela? Ela sabia, porque ela já viu grandes milagres do marido, através do marido dela, e já presenciou quantas situações o marido dela relatou na casa dela sobre os profetas, sobre as situações que eles já viveram, presenciaram na presença do Senhor. Então ela não pensou duas vezes. Falou assim, essa é a direção do Senhor? Ok, então vamos seguir a direção do Senhor. Sem questionar, sem titubear na fé, ela falou para os filhos dela, falou para o menino, você vai lá para a direita, você vai lá para a esquerda, você vai lá para outra esquina, pega um monte de vasilha, chega lá na vizinhança, pede panela, pede o que tiver lá e traz para cá. E aí a criançada foi e trouxe, né? Imagina um monte de criança trazendo aquele monte de panela, barulheira que foi, né? A pessoa veio olhar assim e falou, nossa, eles vão ficar brincando, vão brincar com esse monte de panela, porque é festa das crianças? Ela olhou, tudo bem, né? Ela não precisava falar para ninguém. Por quê? Porque quando Deus te dá uma palavra para você viver o milagre, sabe o que você tem que fazer? Zipe na boca. Você não tem que falar para ninguém. E aí o que ela fez, segundo a ordem do profeta? Fecha a tua porta. Fecha a tua porta e você vai deitar o azeite. Em nome de Jesus Cristo. E aí, onde aconteceu? Quando ela trancou aquela porta, ali começou. Começou o processo do milagre, porque aliás o milagre começou, sabe quando? O start do milagre começou, sabe quando? Quando ela tomou a atitude, quando ela tomou a ação. Ele falou, vai e pede as vasilhas. Quando ela se moveu naquela situação, quando ela se moveu na direção daquela palavra, o milagre pôde ser processado no mundo espiritual. Então, para que o milagre possa se processar na tua vida, você não pode questionar, esse cara é doido, essa palavra não tem nada a ver, né? Porque se você for olhar racionalmente aos olhos humanos, não tem nada a ver, porque toda vez que Deus te dá uma direção na palavra, ela nunca vai ser uma coisa racional ou aquela vai tudo a ver, não, vai ser uma coisa assim, nada a ver, literalmente, né? Então não questione a direção do Senhor, porque infelizmente a incredulidade é justamente aquilo que barra o milagre, né? Infelizmente, a incredulidade é uma situação que ela mata o milagre. E certa vez Jesus estava junto com os seus irmãos, lá no livro de João, no capítulo 7. Passadas estas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus chamava a festa dos tabernáculos, e estava próxima. Dirigiram-se, pois, ele e os seus irmãos, e lhe disseram, deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes, porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas obras, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Disse-lhe, pois, Jesus, o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as obras são más. Subi vós outros à festa. Eu porquanto não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhe Jesus estas coisas e continuou na Galileia. Só que lá ele continuou, e nesse texto aqui, ele não pôde, ali naquela região, ele não pôde fazer nenhum milagre, porque a própria palavra que fala que os irmãos dele não creram nele. Ele foi para aquela região para quê? Para manifestar o poder de Deus. Só o que bloqueou o poder de Deus? A incredulidade. Por mais que Jesus fosse ali, o Deus encarnado, né? O que é que bloqueou ali no céu? O que bloqueou os anjos de trazerem as bênçãos de Deus? O coração endurecido. Por quê?
que os irmãos olhavam para Jesus e falavam: ah, esse cara aí, a cara dele, a roupa dele, olha o lugar que ele frequenta, olha aí, ó, onde ele trabalha, o cara é carpinteiro, olha aí, a cara dele, meu, como que ele é igual a gente. Você brincava com a gente, ele jogava bola lá na rua, né? Ficava pegando girino lá no rio, olha lá, igualzinho a gente, e vem falar que vai fazer milagre, falar que é Deus, não sei o quê. Quantas pessoas elas ficam endurecidas? É que nem Paulo, né? Quando Saulo ele teve o encontro com Cristo, e quando ele ficou 3 dias ali jejuando e orando com as escamas nos olhos, o Senhor enviou Ananias ali, que impôs as mãos sobre Saulo, né? E Ananias ele foi temeroso, e disse ao Senhor: aquele é o homem que persegue e mata os cristãos. E quando Saulo ele começou a pregar a palavra, quando ele começou a se envolver entre os apóstolos, todos ficavam com o pé atrás com ele, ficavam temerosos, achando: esse homem é perseguidor, ele deve ser um infiltrado para querer nos matar, nos descobrir e querer nos matar. E todos tinham medo dele, todos temiam a ele, e muitos não criam nele. Por quê? Porque eles sabiam da caminhada que ele tinha, do passado dele, que era um passado de perseguição, que ele era um homem que era completamente contra a pregação do Evangelho. Porém, Paulo, ele se converteu e ele começou a andar junto com os apóstolos, né? E recebendo a porção do Senhor, o Espírito de Deus o levantou como um apóstolo, e ele foi levado ao terceiro céus, ao qual ele ouviu coisas inefáveis, e lá ele pôde, né? O Senhor deu a diretriz para que ele escrevesse as 13 cartas, né, que fazem praticamente metade do Novo Testamento, as cartas a todos nós, a igreja, em nome de Cristo. E Paulo ele foi um dos apóstolos mais usados pelo poder de Deus, ao passo que quando você estabelece um tempo em que você começa a crer incondicionalmente, o Senhor realiza milagres. E aquela mulher, quando ela estava naquela situação, ela sabia: eu recebi uma palavra, essa palavra, eu posso fazer 2 coisas com essa palavra: ou eu creio nessa palavra e vou em direção dela e me movimento em fé, porque fé não é só crer, né? Fé é atitude. Você tem que ouvir a palavra e pela direção que essa palavra der, você tem que se mover naquela direção. Por exemplo, se Deus fala para você que Ele vai te abrir portas, você não pode ficar na tua casa dormindo até meio-dia. O que você tem que fazer? Você tem que acordar cedo, vá atrás de emprego, vá levar currículo, né? Vá fazer entrevista, marca a entrevista, vá lá, acorda cedo. Se você recebe a entrevista pelo teu e-mail, né, pelo teu WhatsApp, marca lá e seja o primeiro a chegar, não seja o último a chegar, né? Porque eu vejo as empresas contratando e as pessoas não querem saber de trabalhar, e ainda reclamam que não tem emprego, reclamam, né, que não dá certo. Ué, não deu certo a primeira vez, tenta a segunda, tenta a terceira. A palavra fala: bater é preciso usar. Mas eu já fui naquela entrevista e não deu certo. Vai de novo, vai outra vez, até que Deus vai abrir essa porta, porque de repente aquela porta que Deus fechou na tua vida não era aquela adequada, que você seria honrado, seria próspero ali dentro. Então você tem que, né, se mover de acordo com a palavra direcionada. E muitas das vezes, sabe por que não dá certo com a gente? Às vezes a pessoa vai, né, ela vai com aquela incredulidade no coração. E sabe por que não dá certo? Porque a incredulidade dela é maior que a fé dela. Então ela vai meio que o pé atrás, calçada. Peraí, eu vou com o plano B, que se não der certo a palavra de Deus, eu faço do meu jeito. E muita gente é assim, quer fazer do jeito dela, é aonde ela dá, como diz o velho ditado no mundo aí, dá com os burros na água, né? Ou seja, dá tudo errado porque ela quer fazer do jeito dela. Então você tem que fazer de acordo com o que a palavra do Senhor fala. Que nem aquela mulher fez. Se o profeta falou: pega um monte de panela, um monte de vasilha, foi o que ela fez, ela pegou. Ele falou: fecha a porta, fecha a porta. E sabe qual foi o resultado? O start do milagre aconteceu. Porque o milagre, ele é que nem uma engrenagem, né? A engrenagem, para ela poder, um motor, para poder rodar certinho e perfeito, elas têm que ter uma sincronia. E elas têm que estar em perfeito acordo uma com a outra. Porque se uma engrenagem estiver um pouco fora do lugar, ou estiver faltando um dente na engrenagem, o que acontece?
o motor começa a bater, é um descompasso, onde aquele motor pode quebrar, pode travar, e o milagre é a mesma coisa. O milagre tem que estar engrenado, né? Ele tem que estar engrenado com a tua fé. Deus, ele não muda, o que muda somos nós. Por que muitos de nós não vivemos milagres? Porque não foi Deus que mudou, somos nós que mudamos, nós que desdenhamos da palavra. Esses dias mesmo, hoje mesmo, né? Esses dias aí eu estava passando nas redes sociais e você vê um monte de gente que fica, até pastor, pregando um monte de heresia nas redes sociais. Né? Tem pastor que fica pregando, fica falando mal de outros pastores, falando assim, ó, não siga fulano de tal, não siga o pastor tal. Né? E quem é ele para falar isso? Né? Ele acha o dono da verdade. E ainda ele fala, ele vem a usar argumentos na Bíblia dizendo assim, na Bíblia não tem pastora, na Bíblia não tem isso, não tem aquilo. Quem é ele para dizer? Né? A pessoa nem conhece a palavra que sou o dono da verdade. Porque a palavra de Deus, né, pode até na tua cabeça não pode ter pastora, mas eu te desafio a você provar na Bíblia aonde tem proibição da ordenação feminina. Não existe ordenação feminina. Não existe proibição para a ordenação feminina. E muito pelo contrário, tem pastor assim. Né? Tem pastor assim. E quando você for, olha lá no livro de Timóteo, né? Deus sabe porque eu entrei nesse ponto. Quando falar em Timóteo capítulo 1, o apóstolo Paulo, com muita sabedoria, ele traz essa palavra a respeito dos bispos. 1 Timóteo capítulo 3, ele fala assim, ó, fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Tá? Vocês leram aí na sua Bíblia? Você tem a tua Bíblia aqui, tua Bíblia em casa, leia aí, fala, se alguém aspira. Ele está falando aqui que é só o homem? Ele fala, se alguém, qualquer pessoa, seja homem, seja mulher. E aí ele fala assim, é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Né? E ele segue dizendo, elencando uma série de atributos para que um homem seja ungido bispo, né? Seja consagrado bispo. Aí os teólogos de plantão vão falar, ai, tá vendo? Não falou de bispo, falou de bispo. Por que o apóstolo Paulo cita, né, especificamente bispo? Por quê? Porque no tempo da lei, o homem podia ter muitas mulheres. O homem podia ter mais de uma mulher. Por exemplo, Eucana tinha 2 mulheres. Por quê? Uma não lhe dava filhos, mas a outra dava filhos. Então, a lei permitia que ele podia ter várias mulheres. Por isso que aqui ele cita que o bispo seja marido de uma só mulher. Né? Naquele tempo, a mulher não podia ter vários homens. Senão, estaria específico aqui. Que a mulher seja esposa de um só marido. Se a lei, naquele tempo, a mulher tivesse vários homens. Não. Naquele tempo, os reis tinham várias mulheres. Salomão tinha 800 concubinas. O rei Davi, ele tinha quantas esposas ele quisesse. E a lei permitia, né, que o homem que não tinha descendência podia contrair outros matrimônios. E existem também, né, em outras culturas, né, que o marido ele pode ter outras mulheres. Né? Atualmente, hoje, existem países, lá no Oriente Médio, que a lei do país deles permite. Se a lei daquele país ela permite, então o homem ele pode contrair um matrimônio de acordo com a lei do seu país, que existe uma permissão. Ele não está indo contra, ferindo o estatuto do seu país. Mas se a lei do país dele ela autoriza, então ele tem esse direito. Mas aqui no caso, pela palavra de Deus, o Senhor ele cita porque o bispo, porque ele era homem, então ele não podia ser, ele não podia ter 2 mulheres, 3 mulheres. Então por isso que ele cita. No começo ele fala, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Aí ele já cita o bispo para quê? Para que ele já fique ciente, né? Ele seja irrepreensível e esposo de uma só mulher. Ele já começa de início falando, você tem que ser marido de uma só mulher. Então ele segue dizendo, né? Ele traz aqui, elencando uma série de fatores, né? E quando ele cita também a palavra de Deus, né? Lá no livro de Joel fala que o Espírito será derramado sobre toda a carne. Os meus filhos e vossas filhas profetizarão. Né? E a Bíblia ela cita vários textos, né? De profetisa, de pastoras, profetiza Hilda, né? Dizendo a palavra. Qual é o nome da outra profetisa? Esqueci o nome.
Ah, esqueci. Me ajudem aí os universitários. Débora, isso, a profetisa Débora, né? A profetisa Débora, se você for olhar se você for na palavra, meu filho, se você for olhar na hierarquia espiritual, a Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala sobre os dons espirituais, que na igreja sejam primeiramente os apóstolos e em segundo lugar os profetas. Então, o que acontecia? Débora, ela era profetisa, ela era a segunda na hierarquia, ela era acima de bispo, acima de pastor, acima de profeta. Ela era profetisa e ela era juíza ainda. Ela era profetisa e ela era juíza e ela julgava Israel. Amém? Então não vem com essa história dizendo que mulher não pode ser pastora. Mulher pode, sim, porque a Bíblia fala que o Espírito de Deus é derramado sobre toda a carne. Amém? Você que fala besteira na internet, vá aprender com a Bíblia. Amém? Vá estudar a Bíblia e vá aprender com as Escrituras e parar de fazer sensacionalismo e levando as pessoas ao erro e levando as pessoas a ficarem acreditando nesse monte de heresia. Porque a Bíblia fala que o Espírito é derramado sobre toda a carne. Aí outro dia eu falei para uma pessoa, a mulher é feita de quê? De madeira ou de carne? É carne. Então se o Espírito é derramado sobre toda a carne, a mulher também recebe. Por quê? Porque unção não é atributo de sexo. Né? Unção não é só para macho, não é só para o sexo masculino. A unção de Deus é para toda a carne, é para todo aquele que crê, é para todo aquele, né? O que aconteceu aí? O Facebook caiu. Ah, tá. Glória a Deus. Então, sobre toda a carne. Eu não posso ir aí ver, né? Não. Glória a Deus. Quer que volta? Não, deixa aí. Glória a Deus. Então, o que acontece? Voltando aqui, eu dei esse parênteses. Por quê? Porque existe um monte de gente que prega um monte de heresia. E ainda o camarada quer ser dono da razão, né? Ele fala para não seguir os outros, mas ele fala um monte de besteira e quer que as pessoas sigam ele. E ainda fala lá no canal do YouTube. É impressionante um negócio desse, né? Então quando você ouvir essas coisas, dessas pessoas pregando essas heresias, sabe para onde você vai tirar a dúvida? Para onde você vai tirar, né? Você vai pegar a palavra. Você vai consultar isso aqui, ó. Aqui não tem erro, ó. Pega isso daqui, ó. Palavra profética. Não vai atrás desses teólogos, né? Que eles querem colocar o pensamento deles. Eles querem colocar a teologia deles na frente de Jesus, né? E sabe por quê? E aí, sabe o que eles fazem? Eles travam um milagre da pessoa. Aí, de repente, aquela mulher que tem um chamado de Deus na vida dela, ela ouve uma palavra dessa, aí cai aquele balde de água gelada no coração dela, ela fala, então não é pra mim, né? Se ele está falando que eu não posso ser pastora, então eu vou aqui puxar meu freio de mão e congelar o meu ministério. E tem um monte de gente que é assim. Tem um monte de homem que bloqueia o ministério da esposa. Tem um monte de pastor que bloqueia o ministério feminino. E o ministério feminino é o maior ministério que tem dentro de todas as igrejas. Então é necessário, sabe do quê? De vocês abrirem os olhos, né? E vocês entenderem a palavra de Deus. Jesus nunca proibiu nem homem e nem mulher de serem constituídos a nada. Não existe proibição nem no Velho Testamento e nem no Novo Testamento na palavra de Deus. Portanto, por que eu entrei nesse assunto também? Porque o chamado do ministério também ele tem a ver com fé. Ele tem a ver também com o chamado que às vezes você recebe uma palavra na tua vida, que você vai ser um pregador, uma pregadora do Evangelho. Você recebe uma palavra, né? E o que acontece? Como que o diabo ele quer desestimular você? Como o diabo ele quer colocar uma pedra no meio do caminho, como ele quer jogar uma água fria em você, fazendo você ouvir esses tipos de heresias, ao qual muita gente na internet fica pregando, fica desconstruindo a palavra de Deus. E a palavra fala em Apocalipse que ai daquele que tirar uma vírgula, né, ou alterar algum ponto dessa palavra, vai receber lá no dia do juízo, sabe o quê? As pragas do Apocalipse. Então tome cuidado. Você que está adulterando a palavra, fica falando heresias, né? Cuidado com as pragas do Apocalipse. Então, pregue a palavra da verdade. Não segundo a sua doutrina, não segundo aquilo que você aprendeu, ou segundo aquilo que você pensou na tua cabeça. Você tem que focar na palavra de Deus. Aquela mulher, pera e pensa. Aquela mulher falou assim, poxa, o profeta me trouxe uma palavra. Eu vou viver um milagre, porque eu recebi uma palavra de Deus. E ela foi em direção daquela palavra. E sabe o que ela fez? Ela vendeu o azeite. Ela não precisou entregar os filhos dela como escravos. Chegaram os credores para levar os filhos. E ela falou aqui, ó, tá aqui o dinheiro. Ó. Quanto que é? É tanto? Tá aqui, ó. Ela vendeu o azeite.
ela se tornou ali uma empresária, né, do azeite, porque ainda o profeta falou assim, e você vai vender e vai viver do resto. Ou seja, ela multiplicou tanto azeite. Eu na minha cabeça, eu imagino que a sala dela, né, devia estar forrada de panela. A sala, o quarto, a cozinha, cheia de panela. Aí andando assim, né, entre as panelas, e ela encheu todas aquelas panelas. Ela deve ter vendido ali umas porções para pagar a dívida, e ela se tornou uma produtora de azeite, ela se tornou uma empresária, e ela saiu de uma condição de miséria, ali literalmente, ela saiu da noite para o dia. Ali ela saiu do estado de miséria, de pobreza, para o estado de riqueza. E ela pôde ir fazer uma compra, pôde comprar todos os alimentos que ela estava necessitando, ela pôde, né, suprir toda a sua casa com o dinheiro da venda daquele azeite. Então, o Senhor operou grandemente na vida dela, por quê? Porque ela creu naquela palavra. Ela não ficou titubeando. E muitas das vezes, hoje, nos dias de hoje, o diabo ele quer fazer você titubear, ele quer fazer você se desviar da promessa. Ele quer usar o quê? As redes sociais, quer usar as distrações, quer usar pessoas para querer, né, falar para você, você não tem condições, não, isso não é para você, né? Essa situação, você viver isso, imagina. Então, por isso que você não pode abrir a tua boca e falar para ninguém. Sabe por quê? Sabe qual foi o outro ponto nevrálgico do milagre dessa mulher? Ela não falou para ninguém. Ela falou para os filhos dela, peça as panelas, mas não diga para ninguém o que vai acontecer aqui dentro. E aí os meninos, com certeza, quando eles iam pegar a panela lá, a vizinha podia falar assim, eita, sua mãe vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Macarronada? Feijoada? Ó, a festa vai ser boa na sua casa, hein? Mas tanta panela, por que tanta panela? Vai fazer o quê? Um sopão? Né? Sua mãe vai fazer uma festa? Só que as crianças não revelaram o que ia acontecer naquela casa. Elas simplesmente trouxeram as panelas, né? E muitas vezes o teu milagre ele é comprometido porque você abre a tua boca antes do tempo e você fica falando. O que você tem que fazer? Você tem que regar o teu milagre com o quê? Com atitudes e com ação de fé. E quando o milagre ele se materializar na tua vida, aí ele vai ser revelado. Amém? Sabe quando que o milagre daquela mulher foi revelado? Quando ela chegou na vizinha e falou assim, vizinha, eu tenho azeite para vender. Ah, você tem? Mas não está em falta aqui na nossa tribo, mas eu tenho azeite. Ah, então me dá um pouco, né? Aí o milagre dela se revelou através do quê? Foi convertido em energia financeira, em dinheiro, ao qual ela transformou, né, o testemunho do milagre dela em recurso de poder e dinheiro para ela poder ser uma pessoa abençoada. Então, sabe quando você vai revelar o teu milagre? Quando você já estiver usufruindo dele, você estiver vivenciando ele, e as pessoas vão ver, nossa, olha fulano, olha, está andando de carro novo, olha a casa dele, olha só o ministério dele, não sei o quê. Porque aquela pessoa, ela priorizou, né, vivenciar o milagre e falou depois que o milagre aconteceu e materializou. Então, que essa noite você possa aprender a você materializar o teu milagre da forma certa. Recebeu uma palavra? Não titubie, não fique falando, não fique duvidando, não fique comparando aquela palavra com outras coisas na internet. Sabe o que você vai fazer? Você vai agasalhar a palavra de Deus que você recebeu e você vai regar aquela palavra com fé. Você vai crer naquela palavra e você vai fazer o quê? Você vai profetizar no teu milagre, porque as portas vão se abrir no tempo certo em nome de Jesus. Amém? Fica de pé no teu lugar, em nome de Jesus. Vamos orar e você vai receber uma palavra de Deus na tua vida. Você já recebeu uma palavra. Então, o Espírito de Deus, ele está aqui para querer, ele quer realizar milagres na tua vida. Mas não seja como aqueles irmãos de Jesus que não creram nele e o milagre não pôde ocorrer naquela cidade. Jesus teve que se recolher, porque ali ele não encontrou espaço no coração das pessoas para realizar o milagre, porque elas estavam com o coração endurecido e incrédulo. E muita gente, né, é irmão de Jesus, vive, fala de Jesus, né, anda com a Bíblia debaixo do braço, mas o coração dele é endurecido e ele não pode viver milagres. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, diante da tua presença, Senhor, nós apresentamos essa palavra. Senhor, nos ajuda, Senhor, a ouvir cada vez mais a tua voz,
não dar ouvidos, Senhor, para a nossa carne. Meu Deus, nós queremos ver os teus milagres, ver o teu sobrenatural, porque o Senhor é quem cuida de nós. Nós vamos viver, Senhor, porque cremos que a tua vontade para as nossas vidas, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Ah, Senhor, visita cada vida, Senhor, que entrou aí. Em nome de Jesus, tira toda a confusão da mente, toda a tribulação, toda palavra que essa pessoa recebeu, que deixou ela perturbada, que deixou ela questionando. Em nome de Jesus, eu creio, Senhor, que o Senhor é quem cuida de cada um. Em nome de Jesus, meu Deus, nós queremos pregar somente a tua verdade, somente a tua palavra, Senhor. Porque nós sabemos, se nós não pregarmos a tua palavra, Senhor, as vidas serão cobradas de nós. Aleluia. Em nome de Jesus. E nós não queremos dar opção para Satanás. Nós queremos fazer a tua vontade, pregar a tua palavra. A palavra de Gênesis Apocalipse, que fala a verdade. Em nome de Jesus. Aleluia. Nós não queremos falar na nossa carne. Em nome de Jesus Cristo. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por tudo, por essa palavra, pela tua graça em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Aplauda você. Eu vou mostrar aqui uma coisa que eu posso depois, tá bom? Hoje nós estávamos conversando e ele falou para mim: você tem duas opções. Você ou prega a palavra para você, prega aquilo que as pessoas querem ouvir, prega heresia, prega confetes, prega revelação e um monte de coisa para encher a igreja. Mas se você não pregar a palavra, essa vida que não recebeu a palavra, ela morrer, sabe de quem que o Senhor vai cobrar aquele sangue? Teu. Aí eu falei, nossa. Aí eu falei, tem razão. Eu estava lavando o banheiro e pensando, meditando nisso. Aí eu falei, meu Deus, é verdade. Porque às vezes não tem um monte de gente aqui. Sabe por quê? Porque nós não pregamos aquilo que agrada os ouvidos dos outros. Nós pregamos o que a Bíblia manda dizer. E aí, o que acontece? A igreja não está enchendo. Mas você pode ter certeza que se nós fôssemos coniventes com um monte de coisa, até coisas erradas, aqui ó, está bem lotado. Então, infelizmente, não estou falando que pregadores que têm as igrejas cheias estão pregando ao que os outros querem ouvir, não é isso? Mas eu estou falando no nosso caso. A gente prega a palavra da verdade. Gênesis Apocalipse. Nós não vamos alisar ninguém. Eu falava com uma amiga minha essa semana. Eu falava para ela, eu não vou ser sua amiga hoje. Eu vou ser sua pastora. Para e me ouve. Ela falou, nossa, você nunca falou assim comigo. Eu falei, pois é. Eu tenho que ser sua pastora. Eu tenho que te ensinar que você está errada. Porque senão você vai continuar nesse erro, continuar, e aí você não se acerta com Cristo. Aí ela falou, você tem razão. Eu vou seguir as suas orientações. Então, amados, eu não vou pregar aquilo que as pessoas querem ouvir. Eu vou pregar aquilo que Deus manda falar. Apóstolo. E só para completar o que você falou, tem gente que vem aqui e ouve a palavra e fala, não gostei, vou para outro lugar. Aí chega em outro lugar, se a pessoa estiver desconcertada em pecado, Deus vai usar o missionário, o pastor, o bispo que estiver lá, o dirigente, Deus vai usar o vaso e vai expor. E aí você vai falar, também não gostei, e vai ficar que nem, como fala, aquela pessoa que pôde de galho, crente errante, né? É o crente itinerante, que não firma em igreja nenhuma e fala assim, eu sou livre, eu sou dono do meu nariz. Só que ovelha que não tem aprisco é bode, sabia?
E quando Jesus voltar, ele vai levar as ovelhas do seu aprisco. Ele não vai, os bodes vai ficar tudo aí. Os bodes vai ficar. Os bodes que não ficam em ovelha, não fiquem, aliás, bode que não fica em aprisco. Amém? Só Amém. ovelha. Glória a Deus. E é assim, irmãs. Vou falar algo também. O tempo que eu fiquei perturbada, vou falar assim, o tempo que eu fiquei perturbada mesmo. Eu fiquei perturbada há alguns anos, a presbítera Adriana está aqui de testemunho. É porque eu ouvi o que o bispo falava, a verdade que o bispo falava, eu ainda fazia carinha feia, biquinho, e achava que o problema era o bispo, não eu, né? Até que eu encontrei um que eu achei que ele ia fazer o que eu queria, falar o que eu queria, ia me alisar. Eu tive que denunciar o pecado que eu estava vivendo. Confrontou, né? Eu tive que denunciar, e ele teve que confrontar o diabo, confrontar aquele pecado, comprar minha briga, para eu ser liberta. Ai, mas você estava há anos na igreja, não era liberta? Não. Tem um monte de gente assim. Porque está cheio de pessoas assim. Está cheio de pessoas que não querem falar a verdade porque não querem que a pessoa suma. É o caso das pessoas que não falavam a verdade para mim. Deus mostrava e eles não queriam falar a verdade. E eu falava, ai, mesmo assim, não gostei desse culto, não gostei do que se me pregou. Eu vou para outra igreja, da mesma denominação. Eu mudava de bairro, mas não acabava o problema, não resolvia o problema. Mas quando eu ia para outro lugar também. Aí quando eu chegava lá no outro lugar, o outro bispo falava alguma coisa que me cutucava, e eu falava, não, eu vou te dar outra. Eu vou para outra. E eu fiquei assim um bom tempo no ministério em que eu estava. Até eu entender que eu precisava ser liberta, curada, transformada. E quando eu aprendi que eu fui liberta, curada e transformada, Deus começou a atuar no meu ministério. Meu ministério não andava não por conta dos meus antigos bispos. Meu ministério não andava por conta de erros meus mesmos. E erros do apóstolo Douglas também. A culpa não era do ministério, era nosso. Era nosso. Só que até que nós aprendemos, se arrependemos, tratamos as nossas almas, as nossas feridas, se permitimos ser tratados, sentamos na igreja para ouvir a Deus, para ouvir o tratamento de Deus. Não saímos porque não gostamos do que ouvimos, pelo contrário. Nós saímos porque ouvimos sim a voz do nosso chamado, saímos em obediência. E hoje eu posso dizer para vocês que quem me constituiu foi Deus. Mesmo no tormento, mesmo na minha bagunça, Deus foi me tratando. E hoje, eu posso falar para vocês, eu cheiro o pecado de longe. Deus me mostra no sonho. E quando eu falo, eu não vou alisar. Então, Deus abençoe. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Que o Senhor faça resplandecer os olhos dele sobre você, sobre a sua casa. E que as ricas doces bênçãos com doces consolações estejam sobre vocês. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor.